Podem tomar os vossos assentos, irmãos. Oh, glória a Deus. Estamos em uma terça profética. Diga comigo, terça profética. E quando falamos em algo profético, falamos em algo sobrenatural. Sabe, irmãos, nós somos seres espirituais e andamos no sobrenatural de Deus. Vivemos no mundo natural, mas isso aqui não é para nós. Nós vivemos acima do natural, é o sobrenatural. Então Deus nos chama para uma vida assim. Mas sabe que existem na verdade vários erros que fazem com que a gente saia de uma vida sobrenatural. Mas eu quero falar apenas de um, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 22. E eu queria que você abrisse Mateus capítulo 22, versículo 19. Vai comigo a partir do versículo 23. Sabe, irmãos, como é bom viver o sobrenatural de Deus. Quantos aqui já puderam experimentar o sobrenatural? Sabe, existe uma diferença entre experimentar o sobrenatural e viver o sobrenatural. Aquele que experimenta algumas vezes, ele tem o prazer de viver isso esporadicamente, mas aquele que vive o sobrenatural, vive constantemente na sua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 22, versículo 23, o seguinte: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva, e suscitará a descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher ao seu irmão. E o mesmo sucedeu com o segundo e com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos ler esse último versículo comigo. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus está falando de um erro que na verdade são 2. Ele diz que os saduceus erravam em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E em que contexto aconteceu esse diálogo? Esse desafio, na verdade. Jesus estava no templo há uma semana de ser crucificado na cruz. E alguns dos fariseus e saduceus começaram a fazer perguntas. E essas perguntas eram capciosas, maliciosas, a ponto de tentar tirar ou descredibilizar a pregação de Jesus. Sabe, irmãos, quantas vezes você na rua, alguém tentou descredibilizar a sua crença, a pregação que saía da sua boca? Mas Jesus disse: olha, vocês falam dessa forma, mas sabe por que vocês falam? Porque vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqueles saduceus, eles criam apenas nos 5 livros de Moisés, ou seja, o Pentateuco, era a autoridade máxima deles. Eles não criam nada no sobrenatural. Você vai ver em Atos dos Apóstolos que eles não criam em anjos, não criam em ressurreição, não criam em nada sobrenatural. Eles eram naturais, mas nós somos sobrenaturais. E como eles não criam nisso, eles tentaram pegar Jesus e fazer uma pegadinha para Jesus. E ele disse: olha, quando eles ressuscitarem, se aquela mulher teve 7 maridos, quando eles ressuscitarem, de quem ela vai ser mulher? Ele tentou fazer uma pergunta impossível para Jesus.
Mas Jesus, ele respondeu à altura, porque Jesus, ele era sobrenatural. E ele pega o mesmo livro, os mesmos 5 livros, e ele dá uma resposta à altura. E ele diz o seguinte para eles. Aleluia. Jesus diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele continua dizendo, ele cita Êxodo, capítulo 3, versículo 6, e diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E depois Jesus diz: Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Jesus, ele dá uma resposta à altura. E esse era o contexto dessa conversa. Sabe, esse era o cenário profético. Esse é o cenário profético que o Espírito Santo está traçando para nós essa noite. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: você está pronto? Aleluia. Então Jesus, ele olha para aquela situação e ele traz um diagnóstico. Existe um erro aí. Existe um erro daqueles que creem nas Escrituras de forma literal e eles apenas se apegam ao que está escrito e não vivem o sobrenatural, não vivem o poder de Deus. Olha só o que ele diz aqui. Sabe, quando ele diz assim, errai, no grego quer dizer planal, ou desviar-se do caminho. Se desviar do propósito. Jesus está dizendo para eles: vocês estão desviados do propósito, porque vocês se apegaram com a Escritura de uma forma errada. E além disso, vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês não acreditam que Deus pode transformar aquilo que é corruptível no incorruptível. Olha só, ele diz mais aqui. Isaías capítulo 29, versículo 13, eu estou lendo a versão Almeida Revista e Atualizada. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes, irmãos, isso é possível, que você leia as Escrituras, você aprenda sobre as Escrituras, você fale sobre as Escrituras, pregue as Escrituras, mas o seu coração pode estar distante de Deus. E isso vai te afastar do sobrenatural de Deus. Amém? Então a primeira falha que Jesus aponta é não conhecer as Escrituras. Pastor Gepson já disse aqui que você não pode celebrar aquilo que você não conhece. E como você vai conhecer? Através das Escrituras. Da forma correta, quem você é, o que você pode, o que Deus conquistou para você por meio de Jesus na cruz do Calvário. Isso é o que você tem que conhecer. É importante conhecer sobre as Escrituras. A palavra, ela é o padrão de qualquer profecia e de qualquer mover do Espírito para a igreja. Amém? Sabe, eu comparo alguém que lê a palavra, mas não a pratica, a alguém que tem um mapa bem detalhado na sua mão, e ele começa a caminhar em direção ao tesouro. O tesouro está no norte, e ele caminha para o sul. Sabe por quê? Porque ele nunca observou o mapa. É possível que você esteja indo para uma direção errada, mesmo vindo para os cultos todos os domingos, todas as terças, tendo uma Bíblia cara de estudo na sua casa. Por quê? Você não está observando o mapa. O mapa é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz para o nosso... Para o quê? Para o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés. Ela que nos conduz, ela nos diz o caminho certo.
Mas quando eu tenho essa palavra e não a observo, eu caio no primeiro erro, é de não conhecer a Escritura. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37 diz: se alguém cuida de ser profeta, existe algum profeta aqui? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, quantos espirituais tem aqui? Amém. Então, se você cuida em ser espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, é impossível dizer, eu sou espiritual, eu sou profeta, mas você não considera o que está escrito nessa palavra. São duas coisas que não podem andar juntas. Aleluia. A fé, ela é revelada pela palavra de Deus. Aliás, ela vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então é impossível que alguém se diga espiritual e não considere o que é a palavra. E talvez você esteja dizendo, mas eu considero a palavra. Aquele que considera a palavra, irmão, não é aquele que ouve, não é aquele que estuda, mas é aquele que a pratica. Você está aqui? Amém? Esse é o que ouve e que considera a palavra. Então, quando a ignorância vem em relação a isso, ela gera confusão espiritual. Algumas pessoas, alguns profetas, fazem coisas que não estão escritas na palavra. Eles dão profecias que não estão de acordo com a palavra. E como é que eu sei que não estão de acordo com a palavra? Lendo essa palavra, observando essa palavra. Eu sei se aquela profecia, ela vem de Deus ou se vem do profeta. Mas se eu sou espiritual, eu discerno as coisas espiritualmente. E como é que eu discerno espiritualmente? Sendo guiado por essa palavra. Amém? Aleluia. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Então, o erro dos saduceus era de interpretar a palavra fora do contexto. E quantas denominações, irmãos, eles veem a palavra e tiram do contexto e traz uma interpretação completamente fora da palavra. E faz com que as pessoas não deixem de desfrutar do sobrenatural de Deus. Algumas pessoas não creem no batismo no Espírito Santo, com evidência em falar em outras línguas. E por causa disso, eles deixam de desfrutar do sobrenatural de Deus. Alguns acreditam que cura não é mais para o tempo de hoje. E eles passam o tempo inteiro vivendo doentes e enfermos porque acham que é a vontade de Deus e porque Deus já não cura mais. Mas graças a Deus, irmãos, porque recebemos uma palavra e nós sabemos que Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Amém? E como nós descobrimos isso? Por causa da palavra. Aleluia. A palavra, ela é um fundamento, ela é a base de um ambiente profético. Nós estamos construindo aqui essa noite, não somente essa noite, mas para os próximos dias que vão chegar, para as próximas terças proféticas, uma base, um alicerce profético para o que está chegando. Você crê? Então, pega junto, fica sensível para que o Espírito tem para essa noite e para as demais. Então, a palavra, ela é o fundamento de um ambiente profético. Ezequiel capítulo 2, versículo 2 diz: então entrou em mim o Espírito, com E maiúsculo, quando ele falava comigo e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. João capítulo 6, versículo 63 diz: e o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida.
Existe uma diferença entre essa palavra escrita, um documento impresso por editoras diferentes, traduções diferentes, versões diferentes. Existe uma diferença entre o produto Bíblia e a palavra rema, que se torna vida dentro de nós. Amém? Aleluia. Esse é o primeiro erro, não conhecer as Escrituras. E eu quero enfatizar o segundo erro, sabe por quê? Porque na nossa igreja, graças a Deus, no nosso ministério, uma coisa que é impossível o crente não conhecer as Escrituras sendo do verbo da vida. O crente do verbo da vida é cheio da palavra. Quantos aqui são cheios da palavra? Aleluia. Sabe, irmãos, mas o que a gente tem que entender também é que nós devemos ser cheios do Espírito. Sabe, não conhecer o poder de Deus. Sabe que existem muitas pessoas que nunca viram um milagre acontecer. Existem muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de ver o manifestar de sinais, maravilhas e prodígios na sua própria casa. Ele consegue enxergar na vida do irmão, na casa do irmão, dentro da igreja, mas na casa dele nunca acontece. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus se importa com os mínimos detalhes da sua vida. E eu vou contar um pequeno testemunho que aconteceu lá em casa essa semana. Essa semana, minha filha foi tomar uma vacina. Ela toma uma vacina todos de 6 em 6 meses. E é uma vacina bem dolorosa. Quem vai dar a vacina nela lá é Nadilza. E essa vacina dói muito. Ela parece uma Bezetacil. E nesse dia ela leu um livro sobre fé. E sobre declarar a palavra. Irmãos, ela estava em casa. Ela já toma essa vacina há uns 7 anos já. 3 anos. E ela ficou em casa. Eu declaro que eu sou forte. A palavra de Deus diz que eu sou forte, que eu sou curada, que eu sou sarada. Não vai doer. E eu fiquei ali, olhando aquilo, aí a amor disse assim: filho, vá ali pegar junto com a tua filha, em oração, porque ela está crendo que não vai doer. Eu disse: Jesus vai se importar com isso? Jesus vai se importar com a doença, uma coisa mais séria, mas Jesus vai se importar de tirar uma dor do injeção? Eu disse: amor, eu não vou não, eu vou ficar igual aquele negócio, eu vou ficar fora da casa. E Jesus mandou: olha, os incrédulos ficam fora. Eu fiquei fora, porque eu achei que Jesus não ia se importar com esse mínimo detalhe, que para ela era muito importante. Sabe, irmãos? E na hora que eu disse isso, ela começou a declarar: pai, esses enviados do diabo que diz que vai doer, mostra para ele que não vai doer. E ela disse guiada pelo Espírito, porque ela não escutou eu falando: irmão, eu não sou enviado do diabo, mas emprestei a boca. Sabe, irmãos, e quando ela foi receber aquela injeção, ela disse: já acabou? Não doeu nada. Sabe, Deus se importa. E você pode viver o sobrenatural nas pequenas coisas. Deus é o Deus que cura AIDS, câncer, mas Ele se importa com a dor de cabeça que você sente. Você está aqui? Aleluia. Então, viver o sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Então, o Espírito vivifica essa palavra. A palavra só, o texto, ela é simplesmente um texto, mas quando ela se torna a vida, irmão, é o próprio poder de Deus em operação. Amém? Aleluia. Sabe, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, fala sobre a frieza da letra.
E é claro que aqui ela estava se referindo à lei de Moisés, que era uma lei que trazia condenação, ninguém poderia cumprir. Ele disse: olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque alguém que é renovado pelo Espírito, tem sua vida transformada, faz com que essas pessoas tenham visões espirituais, manifestem-se em dons espirituais. Eu pergunto para você essa noite: quantos aqui já fluíram em algum dom? Algumas pessoas levantaram, outras não. Eu pergunto para você que ainda não levantou a mão: o que está faltando para você se manifestar em algum dom? O dom é para mim e é para você também. Amém? Aleluia. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem vivifica é essa palavra que nós estamos pregando. É o Espírito. O Espírito e a palavra são um. Amém? Jesus, a palavra, o Espírito são um. Se essa palavra não vier carregada com uma vida espiritual, não vai funcionar, irmão. Mas eu creio em uma palavra que vai funcionar, que funciona e que vai funcionar hoje à noite. Eu quero mesmo preparar o seu coração para o que Deus vai fazer aqui. Amém? Sabe, eu acho interessante que quando Paulo pregava essa palavra, ele dizia: eu dou graças a Deus. Olha só, vamos ler comigo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Sabe, irmãos, quando levamos essa palavra, o povo não tem que ver na gente o teólogo. O povo não está interessado na sua teologia, não. Porque de teólogos o mundo está cheio. De pessoas inteligentes, o mundo está cheio. O que o povo quer é de um povo cheio de Deus, do Espírito Santo. Às vezes alguém vem e fala para o meio, para o modo, para o via, mas quando estende a mão sobre alguém, ela é curada e sarada. É esse tipo de pessoa que o mundo está correndo atrás. Amém? Vamos lá. Paulo diz, olha, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração, diga demonstração. Irmãos, quando você vai no Boticário, e aqui não é fazendo propaganda não, foi porque foi a primeira loja que me veio na cabeça. Quando você vai no Boticário e que você vai comprar um perfume lá, você compra só olhando para o frasco? O que é que você faz? Eu quero uma demonstração. Se a coisa for boa mesmo, você paga até caro, mas você quer. Então a palavra de Deus, ela não deve ser só algo bonito. Não deve ser apenas um discurso bonito. Ela tem que ter uma demonstração de poder. Olha o que ele diz. E a minha palavra e a minha pregação não consistiam em apenas palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É quando a gente prega a palavra e nós ensinamos a palavra, as pessoas têm que entender que essa palavra, ela é a verdade e funciona. E como é que elas vão saber? Se eu demonstrar, por meio da ação do Espírito, através da minha vida, de que ela funciona, por meio de sinais, maravilhas e prodígios. Por que é que a multidão corria atrás de Jesus? Não era só apenas por causa dos ensinamentos dele, que era, a Bíblia diz que ele ensinava como quem tinha autoridade, ou seja, ele lia as Escrituras, conhecia as Escrituras, e quando ensinava, alguém dizia: rapaz, esse cara sabe. Ele é um mestre por excelência.
Mas deixa eu ver o que ele fala é verdade. Quando Jesus pregava, a Bíblia diz que ele pregava com autoridade. Mas também a Bíblia diz que aonde ele ia, sinais, maravilhas e prodígios aconteciam. E o povo corria atrás dele por causa disso, irmão. Amém? Posso ouvir um amém? De vez em quando vocês dão glória a Deus também. Aleluia. Então, o que a igreja tem que ser aqui na terra, tem que carregar essa essência de uma igreja cheia da palavra, mas também cheia do poder de Deus. Não haverá verdade, muito embora aquilo que está escrito seja verdade, mas não será verdade para o mundo se ela não funcionar na nossa vida. Amém? 1 Coríntios capítulo 4 e 20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em preste atenção, eu não estou tirando o mérito da palavra, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Inclusive no início eu disse que era um dos erros em não conhecer a Escritura. Como é que eu vou conhecer esse poder? Por meio dessa palavra. Mas essa palavra obrigatoriamente tem que vir acompanhada de poder, irmão. Senão é só palavra. Você está entendendo? Eu tenho que criar essa atmosfera sobrenatural para que a palavra de Deus funcione. Eu ensino a palavra, prego, mas agora chega a vez de acontecer. Aleluia. E esse poder de Deus é que nos leva ao sobrenatural. Aleluia. Nesse sobrenatural de Deus, cadeias são quebradas, enfermidades são curadas, a restauração e libertação. E a fé, ela também é despertada. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você acolhe aquilo, você crê que é verdade, e aquilo acontece. Quando acontece, a sua fé não é apoiada apenas na sua crença, mas no poder de Deus que manifestou por meio da sua crença. Deus tem o melhor para você e para mim, irmão. Diga, o sobrenatural de Deus vai fluir aqui. Eu e você somos como um fio condutor do céu. Aleluia. Se você estiver conectado na tomada, irmão, vai sair poder de Deus. Eu não sei você, mas eu já estou começando aqui aleluia, a sentir uma atmosfera totalmente diferente aqui. Aleluia. Sabe, o poder de Deus, ele cria, quando está manifesto em qualquer ambiente, ele muda a atmosfera do lugar. Ele muda a atmosfera. Sabe que o poder de Deus, ele também deve ser desejado. Não a manifestação desse poder, preste atenção, mas a manifestação, o resultado desse poder, que é os sinais, curas, maravilhas, prodígios, visões, manifestações dos dons, isso é uma consequência. O desejar dessa atmosfera, o desejar do Espírito é que é o mais importante. O desejar do Espírito, se conectar no Espírito, é se conectar na tomada e ser um fio condutor dessa energia chamada poder de Deus. Aleluia. Sabe, o sobrenatural de Deus, ele pode acontecer de qualquer forma, irmão.
Eu lembro daquela história do machado, em que um servo estava cortando o machado, alguém tinha emprestado um machado para ele, e em uma certa ocasião o machado vai e cai dentro do rio. E aquele homem se desespera, porque naquele tempo o machado era uma ferramenta muito cara. Se você fosse comparar um machado naquela época, era como se fosse o preço de um carro hoje. Ele não tinha condições de pagar, mas ele chamou o homem de Deus. O homem de Deus foi lá, jogou um pedaço de pau dentro do rio e o machado flutuou. Irmão, eu não sei você, mas o natural diz que um machado não pode flutuar na água. Mas o sobrenatural de Deus, ele transforma o que é natural. Seja um laudo médico, seja uma situação familiar, ele pode mudar o natural através do sobrenatural. Aleluia! Aleluia! Por isso tem que haver um equilíbrio entre o natural e entre a palavra e a manifestação do poder. Entre o que é a palavra e poder. Palavra e poder. Esse é o equilíbrio profético. O grupo de louvor pode ir subindo. Diga equilíbrio. Então Jesus, ele é a manifestação perfeita desse equilíbrio. A Bíblia diz que ele ensinava com autoridade, mas depois que ensinava com autoridade, curava a todos os doentes. Aleluia. Expulsava demônios. Andava por sobre as águas. Eu não sei você, irmão, mas se você no natural tentar andar por sobre as águas, você vai afundar. Aleluia. Então, Jesus é esse exemplo perfeito de equilíbrio. Sabe? E o ministério da igreja é Atos capítulo 1, 8. E recebereis poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Coloca na projeção. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E recebereis poder. Diga comigo, e recebereis poder. E esse poder veio por intermédio da descida do Espírito Santo para operar, diga comigo, sinais, maravilhas e prodígios. Portanto, o ministério da igreja é pregação e milagres. Repete comigo, irmãos, com consciência do que você está dizendo. Diga comigo, pregação e milagres. Pregação e milagres. Palavra e poder. Os dois têm que andar junto, irmão. Tem que andar junto. E nós não somos conhecidos como o ministério da fé à toa. É porque nós pregamos uma palavra e manifestamos o poder dela. Pastor Buddy, ele sempre fazia questão de exaltar a palavra, mas as manifestações dos resultados dessa palavra. Oh! Aleluia! Andar no sobrenatural, ele faz destravar o fluir do poder de Deus. Você pode ficar de pé. Aleluia.
que destrava esse poder em mim? Quem faz esse poder fluir em mim, dentro de mim e por mim e para mim? É você quem destrava. Esse poder está disponível. Você recebeu uma boa palavra. Você recebeu revelação dessa palavra. E é hora de você manifestar o poder dessa palavra que você recebeu. Você precisa abrir o entendimento que esse poder é para você também. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus aqui na terra. E não é somente com o seu testemunho, mas é sendo usado como instrumento, como ferramenta de Deus, como ferramenta dos céus, para desfazer as obras do diabo, para curar enfermidades. Aleluia! O poder de Deus, Ele vai fazer fluir em você dons espirituais, cura, libertação, milagres. Então, quando alinhamos a nossa vida com esse propósito, nós temos uma vida profética. Você não precisa ser um profeta para manifestar uma vida profética. Alô? Aleluia. Eu quero convidar você. O grupo de novo. Oh, aleluia. Eu quero que você, essa noite, comece a destravar o poder que está dentro de você. O poder está disponível. Sabe, eu gostei muito do exemplo do pastor João Roberto. Ele disse: você não consegue enxergar no ambiente, mas existe um sinal de Wi-Fi que transmite dados no ar. Esses dados, eles estão disponíveis para aqueles que estiverem sintonizados. A energia elétrica, mesmo que você não veja, ela está percorrendo os cabos e os fios que estão dentro da parede. Mas quando você conecta a tomada, um plug naquela tomada, aquela energia vai fluir por um cabo e vai energizar um instrumento, vai energizar uma luz. Se você agora, nesse momento, começar, por meio do seu espírito, por meio da oração em línguas, por meio da oração em concordância, por meio da oração de petição, seja qual for, se nessa hora você pedir a manifestação dessa glória, isso vai acontecer. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Seja para ver a manifestação da glória dele, para obter cura, para obter provisão, vai acontecer. Você precisa se conectar ao sobrenatural de Deus nesse instante. Oh, aleluia.
manifestação da sua glória. Cremos no verdadeiro avivamento acontecendo nesse lugar, Senhor. Manifestando nesse lugar. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh, que haja manifestação da sua glória. Eu creio em manifestação de cura. Oh, Xarababai, oh, Emandai. Manda agarrar isso aqui, meu irmão. Isso aqui, bebê, compra mais. Ela manda agarrar isso aqui. Oh, aleluia. Poder do Espírito. Eu creio na palavra e no poder dessa palavra. Sabe, irmãos, nesses últimos dias nós temos tido o privilégio de poder experimentar o sobrenatural ao orar por pessoas. Pessoas estão sendo curadas e saradas. Essa semana eu fiquei sabendo que alguém lá em São Paulo, que nós oramos, está grávida e não podia estar grávida, e ela está grávida. Já tinha tentado de tudo, não conseguiu, mas ela está grávida. Eu quero orar por você que está doente. Seja qual for a enfermidade, Deus vai curar. Pode vir até aqui à frente. Oh, aleluia. Se você tem alguém em casa que está doente, algum familiar, e você crê que basta apenas uma palavra e essa pessoa será curada, vem até aqui à frente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Basta uma palavra. Sabe, Jesus não está limitado a uma distância, a uma presença física. Oh. Tem mais alguém? Amor, vem aqui, por favor. Giovana, vem aqui, por favor. Oh, aleluia. Em nome de Jesus.
corro para ti. Se estou cansado, és meu repouso. Aleluia. Faz sua luz brilhar na escuridão. Alguém que não é batizado com o Espírito Santo, que deseja falar em outras línguas, essa é a hora. Oh, aleluia. Lucas, vem aqui. Marconi, vem aqui. Oh, aleluia. Perfeito, me tirou o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralha e não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Baixa uma palavra, os montes. Baixa uma palavra e Deus derrama cura. Baixa uma palavra. Baixa uma palavra e tudo muda. Baixa uma palavra, os mortos voltam a viver. Baixa uma palavra e Deus derrama cura. Baixa uma palavra, corro para ti, corro para ti, corro para ti, sem medo eu corro para ti. Teu amor perfeito me tirou o medo das trevas, me guia para a tua luz. Não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé. Baixa uma palavra e tudo muda. Baixa uma palavra, os mortos voltam a viver. Baixa uma palavra e Deus derrama cura. Baixa uma palavra. Baixa uma palavra e tudo muda. Baixa uma palavra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Baixa uma palavra. Aleluia, basta uma palavra. Basta uma palavra. Oh, aleluia. Se você começar a declarar essa palavra, coisas vão acontecer na sua vida, coisas vão acontecer na sua casa, coisas vão acontecer no seu trabalho, aonde você estiver, a manifestação dessa palavra tem que acontecer. Oh, oh, aleluia. Baixa uma palavra e tudo muda. Baixa uma palavra, os mortos voltam a viver. Baixa uma palavra e Deus derrama cura. Baixa uma palavra. O amor perfeito me tirou o medo das trevas, me guia para a tua luz. E não há muralhas e aleluia. não há demônios. Oh, abraço. Eu não sei o que é que está na tua frente. Eu não sei que tipo de montanha, eu não sei que tipo de tempestade. Mas quando Jesus queria afastar a tempestade,
quando Jesus queria mudar montes de lugar, quando Jesus queria expulsar demônios, quando Jesus queria curar, libertar, sarar, bastava apenas uma palavra. E eu não sei se você entende que essa palavra, ela não tem que sair da minha boca, mas da sua. Você é quem tem que despertar a atmosfera, o ambiente profético na sua vida por meio da palavra que sai da sua boca. Eu posso falar muitas coisas daqui de cima, coisas que serão bênçãos para você, mas existem coisas que você tem que falar, existem coisas que você tem que liberar de dentro de você. Oh, aleluia! Oh, levanta tua mão, irmãos. Oh, começa a profetizar na tua vida. Começa a profetizar na vida do teu irmão. Não haverá resultado sem declarar a palavra. Não haverá manifestação do sobrenatural sem declarar a palavra por meio da fé. Oh! Oh, Shabrava, Sekemeu, Guerra, Lobra Camaraba, Sekembe, Kovanas. Me veio aqui vontade de orar pela sua vida financeira. Alguém aqui veio com esse propósito. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida que nem o cortador, o devorador e o migrador terão autoridade sobre as suas finanças. Eu repreendo toda e qualquer investida do maligno sobre as tuas finanças. Eu declaro prosperidade acontecendo em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Você precisa